Bom, pessoal, então aqui nós estamos dando prosseguimento ao nosso conteúdo de ciências, tá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com as transformações químicas, tá? É uma aula introdutória de transformações químicas, é uma continuação das nossas aulas de substâncias químicas, tá? Esse slide inicial aqui, ele tem realmente uma cara um pouco sugestiva, né? Você vê aí explosão, né? Você vê laboratório e tudo mais, né? Nós vamos ver que isso tem um pouco a ver com o nosso conteúdo, coloquei mesmo para a gente dar uma... quebrar o clima um pouco com esse negócio de pandemia, com esse negócio de coronavírus, a gente tirar um pouco dessa tensão e a gente aliviar um pouco nossos ânimos, tudo bem? Então, nós vamos conceituar transformações químicas. Transformações químicas nada mais são do que ações que resultam na transformação de novas substâncias. Ou seja, quando eu tenho algumas substâncias químicas que estão sofrendo alguma alteração na sua estrutura, que estão sendo misturadas e que alteram a constituição de uma delas, ou das duas, ou das demais substâncias envolvidas, nós temos o que nós chamamos de transformações químicas. Essas transformações químicas elas podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, podem ocorrer naturalmente, ou seja, elas podem ocorrer de uma forma natural, tudo bem, pessoal? Ou elas podem ocorrer de uma forma induzida, ou seja, uma forma mecânica, uma forma, digamos assim, que não é espontânea, uma forma que envolve uma ação humana, tá? E nós vamos ver que essas transformações químicas, elas não acontecem apenas no laboratório, tudo bem? Elas acontecem também, pessoal, nos ambientes naturais, no nosso dia a dia, na nossa casa. Vocês vão ver que frequentemente coisas que vocês praticam durante o dia, seja na cozinha ou em qualquer outro ambiente, e exige e acontece as chamadas transformações químicas. Tudo bem, pessoal? Bom, quais são as características que podemos observar nas transformações químicas? Então, quando ocorre algum tipo de transformação química, o que a gente leva em consideração? Primeiro, mudança de cor. Tá? Aí nessa primeira imagem nós temos aí um prego enferrujado. A ferrugem ela é uma espécie de transformação química que altera a característica do componente ferro e obrigatoriamente, no caso do prego, ele tem aquele aspecto galvanizado, aquele aspecto meio prateado, meio acinzentado. E se ele está exposto a quantidades elevadas de sol, de chuva, né, calor e umidade, com o passar do tempo, ele vai perdendo a sua eficiência, vai perdendo a sua durabilidade, perdendo a sua eficiência e vai enferrujar. Tudo bem? Então a ferrugem, ela é um tipo de transformação que afeta, além da estrutura física, a estrutura de cor, tá, do objeto, no caso aí o ferro. Isso se aplica também não só ao prego, mas corrimão enferrujado, ou bombril enferrujado, ou a qualquer outro tipo de metal, tá, semelhante ao ferro, ou até mesmo o próprio ferro. Tudo bem? Um outro exemplo que nós podemos observar é a liberação de calor e energia. E esta imagem que está bem aí, ela é realmente bastante sugestiva, né? O fósforo riscado, né? Quando você vai acender o fogão, ou quando você vai acender uma vela, para que essa vela, ou esse fogão, ou lamparina que seja, esteja realmente recebendo o calor, possa ser aquecido, possa
aquecer outros objetos, antes ele tem que ter uma fonte inicial de calor, tá? E nesse caso, o fósforo ele serve como um gatilho inicial, uma fonte inicial de calor e energia para que o outro objeto possa entrar em um processo de combustão, de queima, tá? O fogão ele não vai pegar fogo sozinho, né? O fósforo não vai pegar fogo sozinho, do nada. Para que haja essa liberação de calor e energia, é necessário que esse palito de fósforo ele entre em atrito com outro objeto. Se você observar ali a caixinha do fósforo, em uma das laterais, ou até mesmo nas duas laterais da caixinha, dependendo da marca do palito, nós podemos observar que existem algumas superfícies ásperas. E essas superfícies ásperas, elas fazem o quê? Quando entra em contato com o fósforo, ou seja, quando eu risco o palito de fósforo na lateral da caixinha, o que acontece? O fósforo ele é riscado, ele entra em atrito e ele começa a pegar fogo. Tá? Então, o atrito é um tipo de transformação química por meio de choque mecânico, de transformação mecânica, que é convertida em calor, é convertida em energia. O fósforo só vai pegar fogo a partir do momento que eu risco o próprio palito. Aí ele entra em um processo de combustão, de queima, até que ele seja totalmente consumido. Tá? Uma outra fonte de liberação de calor podem ser, por exemplo, queimar um graveto, queimar um tronco de árvore, queimar folhas, libera calor, libera energia. Tudo bem? Uma outra coisa que nós podemos observar é a mudança de odor. E vale aqui lembrar que odor é cheiro de um modo geral. Nós temos dois tipos de odores. Nós temos odores bons e temos odores ruins. Os odores bons são aqueles que são agradáveis ao nosso olfato, né? Por exemplo, perfume, ou um desodorante, ou algum desinfetante, né? Um creme, eles têm um odor bom, uma flor, né? Diferente de um odor ruim, que é aquele odor que incomoda as nossas narinas, incomoda o nosso olfato, como por exemplo, ovo podre. O ovo podre ele tem uma característica insuportável. O odor dele é extremamente desagradável. Tudo bem? E não só o ovo podre, mas qualquer outra substância orgânica, né? Algum alimento podre, ou até mesmo uma água que está sendo ali contaminada por esgoto, por exemplo, ela tem um odor extremamente desagradável. Tudo bem? Então, quando eu tenho, por exemplo, um ovo bom e ele perde ali as suas características, a sua estrutura, né, de um ovo bacana, um ovo legal, e com o passar do tempo, se eu vou esquecendo esse ovo dentro da geladeira ou dentro da cestinha de ovo ali, que fica na sua bancadinha na cozinha, com o passar do tempo, o que acontece com esse ovo? Esse ovo ele vai apodrecendo, tá? Ele vai se transformando. A mesma coisa uma fruta, né? Você tem ali um mamão, uma laranja, né? Que também vai sofrer influência de algumas bactérias e que com o passar do tempo essas bactérias vão atingir esse alimento, essa fruta, e vai acabar com que ele, além de estar embolorado, né, mofado, ele também apresenta um odor extremamente desagradável. Tudo bem? Nós também temos aí a formação de sólidos, tá? E isso a gente pode observar, né, como por exemplo no vídeo passado ou no retrasado, que eu exemplifiquei para vocês a formação do sólido ali resultante da mistura entre água e o sal, ou no caso água e açúcar, tá? Ou se você for preparar um suco, se você colocar água e açúcar em excesso, ou água e sal em excesso, apenas uma parte desse sólido vai se misturar e outra parte vai se depositar. Tudo bem?
Esses sólidos também podem ser resultado de mistura de outras substâncias químicas que, por exemplo, são encontradas dentro de laboratório, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, dois ácidos, ou um ácido e um elemento semelhante a uma base, que no caso, o que é um ácido? É aquele que tem um pH baixo, tá? Como, por exemplo, não sei se vocês conhecem, aí o ácido muriático, tá? O ácido muriático, ele é um ácido que é utilizado para limpeza de pisos depois da construção, tá? Se você pegar, por exemplo, o ácido muriático, que é um tipo de ácido clorídrico, uma forma comercial do ácido clorídrico, e misturar ele, por exemplo, com uma base que é algo próximo das características do sabão, né? Um sabor meio estranho, né? É o caso da soda cáustica. Eu estou falando para você experimentar a soda cáustica não, tá, pessoal? A soda cáustica, se misturada com o ácido clorídrico, que é o que forma, por exemplo, o ácido muriático, o resultado dessa transformação desses dois elementos químicos é o quê? Um sal, tudo bem? Quando você vai fazer sabão de soda, por exemplo, você pega a soda cáustica e mistura ali com gordura. Quando você joga a gordura ali junto com aquela soda cáustica, o que acontece? Libera calor, libera energia, e além disso, no final da reação química, eu vou formar quem? Algo pastoso, algo sólido, né? No caso, o sabão líquido, ou se você quiser ter uma consistência mais grossa, você coloca menos ou mais gordura junto da soda para fazer aquele sabão em barra, que é o que a gente tem hoje comercialmente. Tudo bem? Nós temos também a liberação de gases, né? E essa figura aí do copo aí com essas pastilhas efervescentes de vitamina C é um bom exemplo, tá? De liberação de gases. O refrigerante também é um bom exemplo de liberação de gases. As pastilhas efervescentes são sólidos, mas que em contato com a água que você coloca no copo, ela vai liberar ali o gás carbônico, que é resultado ali da mistura do bicarbonato de sódio com a água, tá? Quando o bicarbonato de sódio, que compõe a pastilha efervescente, ela entra em contato com a água, obrigatoriamente ela vai acontecer o quê? Vai liberar gás. Um outro exemplo, né, que a gente pode ver também muito próximo disso é o chamado sal de fruta, né, o que a gente conhece comercialmente como Eno, Estomazil ou qualquer outro produto do tipo, tá? Esses produtos são feitos à base de bicarbonato de sódio. E bicarbonato de sódio, quando entra em contato com a água, ela dá essa característica de efervescência, né? Ela espuma e forma bolhas, porque essas bolhas são resultado da liberação do gás, tá? A mesma coisa o refrigerante, aquele refrigerante bacana que você gosta de tomar. Não vou falar que é a marca, mas você já deve conhecer aquele mais comercializado possível, né? Líquidozinho pretinho, né? Açucarado, né? Que em excesso faz mal à saúde, né? Bem gelado, né? Então o que acontece? O refrigerante, quando você abre a garrafa, obrigatoriamente o que acontece? O gás sai pela boca da garrafa e as bolhas começam também a entrar em um processo ali de movimentação, tudo bem? Liberação de gás, bem? Fabricação de pães, de queijo, de vinho, né? Entra num processo chamado de fermentação, tá? Então, quando a gente vai fazer pão, por exemplo, eu aqui na minha casa eu tenho o hábito de fazer pão, eu misturo ali alguns ingredientes, eu misturo ali a farinha, o leite, né? O açúcar, uma pitada de sal, e ali eu coloco ali junto ali dessa mistura toda aí um fermento, tá? O mesmo princípio serve pro bolo também, só que no bolo a gente usa o fermento químico e no pão a gente usa o fermento biológico. O que é o fermento? Fermento nada mais é do que
bactérias que vão agir sobre aquele conjunto de substâncias, sobre aquela mistura que eu tenho ali na minha receita, tá? Então, ali no caso ali do pão, como eu estava falando para vocês, que eu uso o fermento biológico, se eu misturar ali a farinha de trigo, o óleo, o sal, o açúcar, o leite e o fermento, que são essas bactérias que vão agir, eu vou misturar, eu vou sovar a massa, ou seja, eu vou amassar, eu vou trabalhar essa massa e deixar ela descansando. Se eu tirar essa massa depois de 1 hora do descanso, se eu tirar ela do descanso, e o que eu vou observar? Que essa massa ela vai inchar, ela vai crescer. Por quê? Porque essas bactérias vão se alimentando das substâncias que estão ali misturadas e vão fazer com que essa massa ela cresça, tá? O bolo é a mesma coisa. Quando você mistura ali o ovo, quando você mistura ali a margarina, quando você mistura o leite, põe o fermento, né? O que acontece? O fermento ele vai fazer com que essa massa ela cresça. Ou seja, eu transformei aquela substância que era massa no resultado final, que é quem? O meu bolo ou o meu pão. Tudo bem? O queijo, por exemplo, é um outro tipo de fermentação, tá? É a fermentação do leite. O queijo nada mais é do que o leite coalhado, né? O soro do leite coalhado, né? Então, bactérias vão agir sobre aquele soro do leite, tá? Sobre aquele leite que está ali naquele tacho. É um processo que demora dias. E a fermentação alcoólica também é um exemplo muito bem claro da ação de transformações químicas, da ação de algumas bactérias sobre a transformação do elemento, no caso do vinho, que é a transformação do extrato da uva, que está armazenado ali naquele barril, no produto final, que é quem? O vinho, tá? O vinho e o suco de uva são diferentes, apesar de que a partir do caldo da uva, do extrato da uva, eu posso fabricar tanto o vinho quanto o suco. Qual a diferença entre eles? O suco de uva, ele não é fermentado. Ele é apenas o extrato, o caldo adoçado, às vezes misturado com açúcar, ou às vezes até integral, não tem misturado nada. Ou eu pego esse extrato, esse caldo da uva amassada ali, e deixo ele armazenado no barril 1 mês, 2 meses, 6 meses. E aí, esse extrato ele vai passar por um processo de fermentação, de ação de bactérias. A cerveja, por exemplo, é um outro tipo de fermentação. Então eu tenho ali bactérias que vão ali se alimentar do levedo da cevada, do malte que vai ali na cerveja, ali misturado com a água, tá? São exemplos de fermentação. E por fim, nós temos aí a decomposição. Né? Eu tinha até falado anteriormente para vocês que a decomposição é um processo em que as bactérias vão agir, primeiramente, em um alimento, como é o caso que vocês têm aí das frutas, né? Do limão, de uma pera. Se você deixar essa fruta ali durante um bom tempo ali na fruteira, você vai observar que essas características visuais dela vão mudar, o odor dela vai mudar, o gosto vai ficar horrível, porque essas bactérias vão se alimentar, tá? Então vai apodrecer. Bactérias se alimentam de matéria orgânica morta, tá, pessoal? Então, se você tem ali um animal morto na estrada, eu acredito que você já em algum momento já passaram por uma estrada, já viram um animal morto ali, que está ali há vários dias. Quando você passa do lado, ou de carro, ou de ônibus, o que você sente? Um odor extremamente desagradável. Por que tem esse odor desagradável? Novamente, porque as bactérias que estão em contato com aquele animal vão se alimentar daquele animal e vão liberar esse odor, tá? Esse cheiro, essa matéria orgânica que está ali em processo de decomposição. Tudo bem, pessoal? Então o que eu tinha para falar com vocês é isso.
Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.